Olá, pessoal, começando mais uma edição do Fala Comigo, e essa edição é muito especial. Estou nesse lugar maravilhoso e histórico, mas antes a gente quer agradecer aqui ao Teatro Municipal e também à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Esse programa hoje faz parte do edital Cultura Presente nas Redes 2, e a gente quer mais uma vez agradecer à Secretaria Estadual de Cultura, né? E também aos nossos parceiros Lu Rodrigues, onde seus sonhos se tornam realidades, aluguel de roupa, e Aliança Brasil, a sua proteção veicular. E hoje eu estou aqui no Teatro Municipal e eu vou bater um papo com uma pessoa muito especial, que hoje é um amigo querido e que ele faz parte hoje. Aliás, ele já faz parte dessa história do Municipal e hoje ele vai contar um pouco sobre isso. Com a gente, Eric Herrero, meu querido. Bem-vindos todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, que bom. Eric, a gente se conheceu muito por um acaso, né? Através exatamente de um movimento na cultura. Como é que a arte entrou na sua vida? Puxa vida, tem tempo isso. Você tem tempo para ouvir essa história? Vamos lá. Vamos lá, então. Desde muito pequenininho, eu ouvi os discos do meu avô. Ele era espanhol, de Málaga, e veio aos 11, 12 anos para o Brasil. Então, eu sempre estive envolto a essa música espanhola, que se aproxima muito da ópera, que se chama sarsuela. É um tipo, entre aspas, de ópera tipicamente espanhol, né? Que tem o folclore espanhol na sua música. Uma coisa naturalmente mais simples, mais popular, sempre com temas do cotidiano, do dia a dia. E sempre ouvi muito isso com esses discos do meu avô. E dali para a ópera foi um pulo, porque a vocalidade é muito parecida. Você nasceu no Brasil? Eu nasci no Brasil, sou paulistano. E sempre, então, estive envolto, e aquela coisa de criança de começar a imitar o disco, imitar as gravações, etc. e tal, até que uma vez eu ouvi um tenor chamado Giuseppe Di Stefano cantando uma área lindíssima que se chama Cielo e Mare, Céu e Mar, da ópera La Gioconda, de Ponchielli. E ali eu fiquei completamente apaixonado e pintou ali aquela vontade de trabalhar com aquilo, de ser aquilo, né? De seguir aquilo. Dali em diante, eu comecei a fazer teatro amador, né? Teatro falado, com uma prima minha. A gente começou a fazer no bairro da Penha, em São Paulo, no Martins Pena, e lá pelas tantas, como tudo que ela começava, ela parou no meio e eu continuei. E você foi? E eu continuei. Aí fiquei um bom tempo ainda fazendo o curso de teatro. Fui estudando outras coisas até que realmente me decidi pela música. Profissionalmente, você começou com quantos anos? Minha estreia profissional foi em 2003, com 23 anos. Eu fiz um papel na ópera, na verdade a gente não pode chamar de opereta, porque é um tipo muito específico de composição, que é um Singspiel, chamado O Empresário, de Mozart, no Shopping Villa Lobos, na Sala Eva Hertz. Dali em diante, eu comecei a participar de vários concursos, até que eu ganhei uma edição do concurso brasileiro Maria Callas. E isso me proporcionou uma viagem para a Bélgica. Uau, que legal. Foi muito legal. Eu cheguei, então, diretamente para a semifinal de um concurso na Bélgica. Não ganhei esse concurso, mas fui muito bem. E as coisas ali foram se abrindo, tanto aqui no país, comecei a ser conhecido, quanto fora do país também. Esse foi o início, aí bem resumido, o resumo da ópera, do início do Eric Herrero. Eu fico imaginando como é que surgiu essa expressão, acho que mais ou menos por aí, né? Pois é verdade. Agora, entre você seguir uma carreira artística e ter outras opções, obviamente, né, um jovem sempre pensa no futuro, tem os pais também que falam. Como é que foi para você? Porque a gente sabe, desde a sua época, quase 20 ou quase 30 anos atrás, já não era fácil se viver da cultura. Hoje não é. Imagina naquela época. Como é que foi para você realmente decidir por isso, encarar esse desafio? Foi difícil, Cláudia, porque eu venho de uma família humilde. Exato. A gente nunca passou fome, mas a gente passou necessidades, né? Apertos, da Zona Leste de São Paulo, sabe?
Então não foi muito fácil conseguir pagar pelos estudos, que não são baratos, pela preparação em si do cantor, que não é barata. Você precisa se preparar com pianistas para que você tenha o seu repertório preparado e uma gama de personagens sempre na manga, porque você nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. E não é só isso, né? Tem o fono, tem um preparador vocal, e a gente sabe que isso tudo tem um custo. Você precisa, mesmo sendo cantor, você precisa saber um instrumento. Então eu aprendi um pouco de piano no conservatório e um pouco de violino como instrumento complementar também, que era uma das matérias. Então não é barato. E eu fui trabalhar com telemarketing. Eu vendia produtos de uma editora muito importante aí, que a gente não vai dizer o nome, só a não ser que ela patrocine o programa, espero que patrocine no futuro, e aí a gente volta e fala. e vendia bem. Olha, e vendia bem. Eu sempre batia as metas. Uma coisa engraçada era o seguinte, quando o gerente daquele setor específico do telemarketing descobriu que eu estava estudando canto, eu nem tinha estreado ainda, ele fez um acordo comigo, era uma brincadeira, claro, que quando as equipes batiam a meta daquela semana, eu cantava na sexta-feira. Então, vira e mexe, quando eles batiam a meta, eu cantava ali naquele andar do escritório, né? Nossa, que legal! Foi um período bem gostoso. Mas isso depois começou a me atrapalhar, porque eu trabalhava das 9 às 15 e pouquinho, e depois eu tinha que sair correndo, isso era na Rua da Consolação, ali no centro de São Paulo, e tinha que sair correndo para pegar um ônibus para ir até a Lapa, que é na Zona Oeste. Quando era o período, vocês que são de São Paulo, quem não é de São Paulo, é o seguinte, em janeiro, dezembro, janeiro e até fevereiro, chove muito à tarde em São Paulo. E aquela região da Lapa sempre alaga ali, né? Estou falando pertinho da estação Ciência, ali, na base da Rua Catão. Ele morava lá no alto da Rua Catão. E muitas vezes eu perdia a aula por conta disso, ou às vezes mesmo porque perdia o ônibus por questão de 5 minutos de chegar atrasado no ponto, eu fazia 20 minutos de aula, que fosse, mas eu não deixava de estar lá. E depois eu ficava, tinha um horário limite, porque ele dava aula num apartamento, então os vizinhos achavam que atrapalhavam, reclamavam, então eu ficava até um certo tempo também, eu tinha que ir embora, não tinha choro nem vela. Mas foi um período bem legal, mas aí eu tive que depois sair do telemarketing porque eu comecei a sentir muito cansaço vocal. Sim, por conta do eu ia trabalho. falar isso, a voz do telefone cansa. Exatamente, e aí as aulas não estavam rendendo. Mais ou menos nesse período de transição, vamos dizer assim, é que eu ganhei o concurso. E fui fazendo muitas audições também. É muito importante que o cantor, o artista de forma geral, esteja sempre pronto para fazer todos esses testes. No caso do cantor ou do músico, esse teste se chama audição. Né? E aí eu estava sempre pronto para fazer audições para papéis, para papéis em ópera, às vezes audições específicas para um papel XYZ, por causa do perfil. Por conta do perfil, etc. e tal. E aí fui ficando conhecido e ganhando esses papéis em audições, ganhando outros concursos. E aí fui sendo conhecido no mercado e me estabelecendo. Mas isso tudo é providência divina. Porque há centenas de casos de pessoas com talento e com vozes muito boas que infelizmente não conseguem ultrapassar, vamos dizer, esse funil e fazer essa transição da dita academia para o palco. Sempre há inúmeros casos, e a gente fica muito triste, de pessoas que não conseguem se firmar no palco. É uma realidade que a gente percebe muito forte no Brasil, né? Tanto na carreira artística no todo, mas na música, nas artes cênicas também. A gente vê muitos atores que às vezes não chega até o grande público e quando chega, às vezes parece que é uma novidade. Nossa, fulano é novo. Não, tem quase 20 anos já de carreira, mas só foi conhecido, né, há pouco tempo. Isso daqui que as pessoas veem é só a ponta de todo o iceberg de trabalho que
já semeou lá atrás, sem dúvida alguma. E a família, sabendo de tudo isso, porque a gente sabe, você veio de uma família grande, pequena, quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, eu sou o mais jovem de 4 irmãos. E eu sou temporão, eu vim depois de 12 anos do então mais jovem. E aí como é que foi isso para sua família? Você teve esse apoio, era difícil? Porque a gente sabe que precisa-se às vezes trabalhar, né? Ainda mais um jovem, né? Exato. Meu pai e minha mãe sempre deram apoio. Apesar de eu ter a consciência de que eu precisava ajudar em casa, né? E eu vivia isso, né? Esses problemas e essas dificuldades pelas quais eles passavam. Os meus irmãos, todos também já eram mais velhos, então eles já quase tinham vida feita já, né? O mais velho já estava casado, já tinha filhos. Eu tenho um sobrinho quase da minha idade, o mais velho, para você ter uma ideia. Nossa. Já sou tio-avô. Temporão mesmo. Exatamente. Então eles já estavam envoltos em seus próprios problemas, alegrias, dificuldades, Sua né? própria vida. Né? Exatamente. E como é que foi vir para o Rio de Janeiro? Isso veio depois de quanto tempo? Olha, a vinda para o Rio de Janeiro, em definitivo, vou dizer assim, foi uma coisa inesperada. Eu tinha estreado aqui em 2009, nesse palco aqui em que nós estamos, e sempre voltei, todos os anos, a fazer pelo menos uma ópera por ano. Houve anos em que eu acabei fazendo 2, às vezes 3 óperas. Ficava às vezes uma temporada Ficava uma Rio, boa né? temporada, e desde que eu estreiei aqui em 2009, eu fiquei apaixonado por essa joia que nós temos aqui, né? Maravilhoso. Muita gente não sabe, isso aqui é maior do que a Ópera de Viena. Inclusive, eu não abri mão quando a gente veio para cá. Eu falei assim, olha, tudo bem, a gente pode gravar na plateia, mas se der jeito, pode ser no palco, para esse fundo, vocês verem essa maravilha aqui, que é fantástico, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aliás, você que estiver nos assistindo, vá, se possível, ao Teatro Municipal da sua cidade, porque a de São Paulo também é belíssima, de Manaus, né, gente? Lindo, coisa verdade. linda. Belém do Pará, Teatro da Paz, né? Foram por todos esses lugares que você também acabou passando, né? Sim, eu cantei e canto no Brasil todo, graças a Deus. Em Manaus, participei de vários festivais de ópera, em Belém do Pará, Belo Horizonte, cantei bastante também. Só não conhecia ainda o sul do país, ainda não fui para Porto Alegre, por exemplo. Com essa cara de sulista que você tem? Sempre bate na trave, acontece alguma coisa e não dá certo. Olha aí, Rio Grande do Sul, por favor, hein? Vamos chamar aqui o Éric Herrero. Vamos lá. Agora, como é que foi para você? Hoje não, porque você já tem não só uma carreira artística estabilizada, mas uma carreira profissional já reconhecida, mas eu falo isso muito, às vezes até com meus filhos mesmo, essa coisa da gente conciliar o sonho com a necessidade dos boletos, né? De uma vida adulta. Quando você teve que fazer essa escolha, como é que foi para você? Foi difícil? Olha, porque seguir sonhos às vezes é muito complicado, até a gente chegar num certo patamar, né? Sim, mesmo sendo eu hoje um dos tenores que mais canta no país, tenho também as minhas dificuldades, porque a gente tem uma temporada mais ou menos de março até novembro, às vezes em dezembro, é muito raro, e esses outros meses a gente não tem nada. Complicado. Então você precisa ter muita segurança daquilo que você ganha para conseguir ir fazendo com que esses meses nos quais você está, entre aspas, parado, você consiga viver. E aí depende muito da temporada, porque tem temporadas em que você tem muitos trabalhos, tem temporadas em que você não tem tantos trabalhos assim. E aí você passa por problemas e passa por dificuldades. Muitos cantores e grandes vozes e pessoas com grande talento que foram solistas ou tinham potencial para ser um grande solista, entram nos coros para terem essa estabilidade financeira, sacrificando a sua carreira, porque daí você fica preso a esse corpo artístico. É um trabalho tão importante e tão nobre quanto, né? É uma questão apenas de escolha que você faz na vida. Mas há muitos casos de grandes solistas que acabaram entrando nos coros porque não suportaram. É uma pressão muito grande, porque, como disse você muito bem, os boletos não esperam. Exato. Não esperam. Mas é muito importante a gente ter, e não é fácil isso, ter os 2 pés no chão. Você saber muito bem
até onde você pode chegar naquele momento, sem perder um olhar lá no futuro, obviamente, porque senão você se poda, você se mata profissionalmente, né? Mas ter, principalmente psicologicamente, a real noção do quanto você pode caminhar naquele momento, para que você não tenha tantas frustrações. Frustrações sempre existem e a gente tem que saber lidar com elas, mas que seja numa quantidade, então, já que você pode controlar isso um pouco, que seja numa quantidade que você consiga administrar. Você comentou com a gente, compartilhou das inúmeras viagens, né? Sim. E por causa disso, obviamente, você conviveu e vivenciou a cultura de outros países e viu a realidade desses artistas nesses países. Como é que é conciliar isso? Porque, às vezes, a impressão que nós, como brasileiros, temos é que a cultura lá fora é um pouco mais valorizada ou que existe certas, não digo repasses, mas estruturas públicas para os artistas subsistirem. Isso é uma ilusão ou é a mesma dificuldade lá fora? Porque aqui no Brasil é muito difícil se viver da cultura. Há casos e casos. Se a gente for comparar com a Europa, é uma covardia. Nós somos muito mais jovens do que eles. Sim. Então eles já passaram Existe uma estrutura lá? Sim. Eles já passaram por perrengues muito maiores do que a gente, guerras, etc. e tal, e souberam e entenderam que é através da cultura que você consegue um sadio alicerce para a sociedade. É essa a impressão que eu tenho, né? Que existe esse sustentáculo da cultura lá fora exatamente por essa visão. Esse é o grande desafio do nosso país nos próximos anos. Se a gente realmente quiser se firmar como uma nação próspera, a gente precisa encarar de frente a cultura como ela precisa e como ela merece. Porque não se constrói uma nação sadia e próspera sem passar por um grande apoio e reconhecimento da cultura como esse alicerce para essa sociedade. Uma sociedade com uma cultura forte tem uma saúde forte, tem uma educação forte e tem uma economia forte. Tudo passa pela cultura. Não adianta você querer reinventar a roda. A cultura de uma sociedade é a base de tudo. Ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser respeitada em sua diversidade, isso é fundamental. Ela precisa ser respeitada em suas diversidades, seus regionalismos, porque cada região também tem as suas necessidades. É rica, né? Exatamente. E fazer com que cada região possa, através desses incentivos, desenvolver a sua cultura de uma forma rica, próspera e, através disso, fazer com que a cultura se transforme em dinheiro. Se a gente não fizer esse investimento na cultura, a gente vai ficar num discurso vazio e raso, dizendo que ela não é investimento, ela é gasto. Na verdade, ela é um investimento por todos esses pontos que eu falei, que passam, repito, pela educação, pela saúde e pela economia, e com certeza, são casos que deram certo, repito, em toda a Europa, com certeza também darão certo aqui, se cada estado, se cada município e se o governo federal sempre encarar a cultura com o respeito e com a grandiosidade que ela tem. A gente viveu isso agora numa pandemia, né? Pois. A cultura teve que se reinventar e a gente... E não estávamos preparados para isso. Não estávamos. E vocês, né, muitos dos artistas inventaram e se reinventaram, né? A gente viu lives, shows, stand-ups, apresentações, inúmeras manifestações culturais através das lives, que foi por onde a gente... Era a nossa janela, né? Você acabou, inclusive, tendo um projeto, né? Conta pra gente. Exato. Meu filho tem 2 aninhos agora e 5 meses, 6 meses. Ele nasceu nessa época? Ele nasceu um pouquinho antes, poucos meses antes da pandemia. Eu estava ensaiando aqui, nesse palco, quando chegou a notícia de que o teatro ia fechar naquele dia. A gente ia estrear um espetáculo, que eram 2 óperas curtas no mesmo programa. Havíamos feito todos os ensaios, gente, até o ensaio, último ensaio de sala. Isso provavelmente foi em março, porque a gente também tinha um evento. Exatamente. A gente estrearia no início de abril. 15 de março, mais ou menos. No início de abril a gente ia estrear. E
eu falei lá no início que os boletos não esperam, né? Então, eu criei uma live que começou com uma brincadeira. Eu estava em casa, as pessoas começaram, através das redes sociais, pedindo, faz uma live pra gente, a gente está com saudade de ouvir você, etc e tal. E aí eu criei a live e ela foi aumentando lá pela terceira semanal, né? Porque senão não cria, como se diz, hábito, né? É como televisão, é hábito. E lá pelo terceiro, quarto programa, eu estava batendo muitas visualizações, assim, 350, 360 visualizações. Aí tive a ideia, falei com a minha esposa, com a Flávia, falei, agora a gente precisa fazer com que isso vire um pouco de dinheiro para a gente, pelo menos para a gente pagar o nosso plano de saúde, né? É verdade. E aí eu criei, então, um canal no Instagram com o nome da live, que era Em Casa com o Tenor. E aí fechei o canal e comecei a vender assinaturas. E deu muito certo. As pessoas vinham e compravam ou o bilhete avulso ou assinavam um mês, às vezes pagavam 2, 3 meses. E eu fiquei 100 semanas com o Em Casa com o Tenor. Apresentações diretas. Exatamente. Foram 100 semanas, 100 programas inéditos. Parou agora? Parei agora porque eu preciso fazer uma cirurgia rápida aqui dessa hérnia inguinal que está me martirizando. Inclusive, ele está aqui muito gentilmente na nossa entrevista. Vai estar operando amanhã, mas vai dar tudo certo. Com a graça de Deus. Para ficar mais 100%, 200% do que você já é. Amém, eu creio. creio. Com essa questão da pandemia, um pouco antes disso, né, você foi falando, né, dessa questão da cultura dos outros países, da visão que eles têm, da valorização da cultura por entenderem, né, falando sobre políticas públicas e tudo mais. Você hoje é um cara engajado nisso, né? Como é que foi o seu início, né? Você fazia parte do conselho, né? Eu nunca fui um cantor que apenas me preocupei em cantar a minha parte de memória. Eu sempre me preocupei com os bastidores, querer saber como está a técnica. Né? Conversei sempre muito com todos os funcionários, fosse aqui, fosse na Europa, fosse Argentina, Uruguai. Então, sempre me inteirei muito também do dia a dia de um teatro. A pandemia nos trouxe uma coisa, apesar de todas as perdas enormes que a gente teve, de familiares, de amigos, né? Mas ela trouxe uma coisa boa que foi obrigar essas categorias, vamos dizer assim, de trabalhadores a se organizarem um pouco mais, porque a gente estava, como eu disse, totalmente despreparado. E então, o grupo da música, o setor da música aqui no Rio de Janeiro, me deu a incumbência, a missão de representá-los no Conselho Estadual de Política Cultural, o CPEC-RJ, que tem um representante de cada região, das 10 regiões, mais os representantes setoriais. Então, eu era o titular da cadeira de música. E quando eu cheguei ali, eu vi que o setor da música não tinha ainda uma organização em si. Então, eu fui buscar na Lei 7035, que é a Lei do Sistema Estadual de Cultura aqui do Rio de Janeiro, e baseado na lei e com a ajuda muito grande também da presidente do Colegiado Estadual de Música, que é a Denise Aquarone, uma grande amiga, eu consegui fazer com que o Colegiado Estadual de Música começasse a se organizar. Fora isso, eu me engajei muito no Conselho, participando de comissões temáticas importantes, como a do próprio regimento interno para a modernização do Conselho, a Comissão de Artes, a de retomada do Carnaval. E então foi um trabalho, apesar de ser de um ano, porque é uma data de 2 anos, um trabalho muito grande e muito rico que eu pude fazer com os meus amigos de conselho, e isso também me obrigou a, mesmo na pandemia, com toda a segurança, fazer importantes visitas pelas regiões do estado. Conheci muitos municípios, conversando diretamente com a ponta, com o fazedor de cultura, porque, como eu te disse, cada região tem a sua necessidade específica. A gente sabe de alguma coisa geral que todo mundo precisa, mas a gente precisa saber essas especificidades. Isso traz uma bagagem, uma riqueza gigantesca. Você conversar com o fazedor de cultura em loco, olho no olho, vendo
quais são os problemas, quais são as dificuldades e os perrengues pelos quais eles passam necessidades, diariamente. né, que cada Exatamente. região passa, né? Isso é uma experiência de vida gigantesca. E talvez isso tenha te trazido para o municipal já numa outra postura. Conta pra gente, você assumiu agora recentemente esse cargo aqui, né? Foi no comecinho do ano. Havia saído o diretor artístico interino e as associações também se reuniram para escolher um diretor. A presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro é uma pessoa muito democrática, conversou com eles, pediu nomes a eles, e o meu nome também surgiu, e depois foi submetido à Secretaria de Estado da Cultura, e a secretária de Cultura, Daniele Barros, aceitou a indicação. Como eu disse, desde 2009 eu venho muito aqui. Engajado. Para casa. Conheci muitos amigos aqui das associações, pessoas como o Leonardo Páscoa, que infelizmente não está mais entre nós, mas que eu lembro sempre com muito carinho. E minha esposa é uma artista da casa, a Flávia. A Flávia. Ela canta no coro por muitos anos, é uma solista da casa, de maneira que eu sempre estive muito próximo, de uma forma ou de outra, com os problemas e as dificuldades também da casa, né? E pelos problemas históricos que a casa enfrentou, enfrenta, e dessa forma eu estive sempre muito próximo dos funcionários também. E hoje procuro diariamente permanecer próximo deles, sempre aberto fazendo consultas, aberto às opiniões. Hoje mesmo tenho uma reunião com o sindicato, o que me agrada muito, porque eu gosto sempre de ouvir as posições de todas as pessoas, e temos tomado decisões importantes, às vezes decisões mais duras, mas de comum acordo, dialogando com cada um dos corpos artísticos que formam o Teatro Municipal, porque nós temos aqui o coro, temos a orquestra e temos o balé. Ainda tem o corpo de balé. Né? Exato. E quais são os desafios hoje do Teatro Municipal? O primeiro grande desafio é a retomada. Né? A gente ficou 2 anos parados, e isso é uma estrutura gigantesca. Então a engrenagem enferruja, né? Parados no sentido de recebimento do público, né? Houve uma programação online, os artistas, os regentes de cada corpo artístico, juntamente com a presidente, trabalharam com afinco para que houvesse uma programação, com todas as dificuldades, porque ninguém estava preparado para tudo que estava acontecendo. Também tiveram que se reinventar e usar o online. E agora a gente teve, no comecinho de abril, a abertura para o grande público, com o concerto de abertura, que foi um sucesso estrondoso, todo com mundo casa ávido, lotada. Né? Exatamente. E aí a nossa grande preocupação era como o público agora vai se comportar. O público já vai ter essa confiança de ir para o teatro e ficar mais de 1 hora ali fechado. A presidência se esforçou muito em todo esse processo de protocolos de segurança, aplicação de produtos, etc. Sim, e né? tal. Porque tem toda a questão ainda, apesar de que a gente tem a flexibilização maior hoje, né, por parte do município, mas tem todos os protocolos ainda de segurança. Claro, né? Exatamente. E o público tem vindo de forma, assim, até inesperada, o número de pessoas. Desejada, óbvio, mas inesperada. O número de pessoas que tem vindo, o que nos dá uma alegria gigantesca. Depois nós tivemos um outro concerto de música brasileira também com muita gente, com quase toda a lotação. E estamos com um balé agora, que é o Lago dos Cisnes, celebérrimo Lago dos Cisnes, com o Balé do Teatro Municipal, com ingressos esgotados. Olha. Então eu estou muito contente. A gente se preocupou muito neste ano, então, falando dos desafios, do ponto de vista da direção artística, em trazer títulos conhecidos do público, títulos que realmente chamem a atenção do público e faça com que eles possam vir para cá. E até aqui tem dado muito certo. Que legal.
Uma coisa que a gente, quando se conheceu e conversou por causa disso, né, a gente compartilhou muito da questão da fé. Isso é uma coisa muito também forte na sua vida, né? Como é conciliar isso estando... Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existe alguns certos bloqueios, né, e visões diferenciadas e deturpadas de uma pessoa cristã envolvida no meio artístico. As pessoas, às vezes, não conseguem conceber isso ou, às vezes, até existe um certo preconceito. Você enfrenta isso ainda hoje? Sim, bastante, bastante. Mas você sabe, Cláudia, aquilo que a gente já conversou algumas vezes, o ser humano, de forma geral, tem por hábito colocar tudo numa caixinha. Exato. Talvez porque seja mais fácil entender isso e não dê tanto trabalho. Então você coloca numa caixinha ou você bate um rótulo na testa da pessoa e acabou. Ou porque às vezes assim. a pessoa tem preguiça, viu um ou outro e generaliza todo mundo. Dá menos trabalho. Então a gente eu enfrento muito preconceito nesse sentido, apesar de ser uma pessoa completamente aberta, de mente aberta. Acabei de falar que a gente tem que respeitar todas as... Plural. Exatamente, plural. E quando eu tomo uma decisão, procuro conversar com todos os lados, ouço primeiro todo mundo, para que a gente depois consiga realmente chegar a uma decisão, que seja o máximo possível bom para todo mundo. Mas as pessoas acabam colocando esse rótulo, colocando todos na mesma caixinha. Nós também, do nosso lado, temos que fazer o nosso meia-culpa, porque nós temos, infelizmente, poucos, graças a Deus, mas que já fazem um estrago danado, líderes que são mais radicais. Verdade. E que têm uma visão deles, que a gente respeita. A gente pode não concordar, mas a gente respeita, mas tem uma visão deles. E aí as pessoas acabam achando que todo mundo pensa da mesma forma, que todo mundo é igual. Mas eu acabo sofrendo preconceito, sim. Levo de maneira tranquila. Eu guardo para mim, faço uma oração naquele momento e muitas orações depois daquele momento e entrega para Deus. E entrego para Deus. Até porque são pelas atitudes que a gente conhece verdadeiramente a árvore. Sim, porque as palavras se traem, as atitudes não. Exatamente. E aí não tem como você negar um legado. Exato. E aí conforme você vai passando, e é o que a gente percebe de você, não estou querendo puxar do seu saco, mas foi assim que eu te conheci, a gente vai vendo os frutos que você vai deixando, a forma como você neutra e respeitosamente trata todas as pessoas. E a gente vai ser lembrado pelo rastro que a gente deixa. Exato. E principalmente, eu sempre pensei nisso, mas principalmente depois que meu filho nasceu, eu penso a cada dia assim, qual vai ser o legado que eu vou deixar para ele? E qual vai ser a contribuição que eu vou dar para esse legado hoje? E aí pensando nisso, a cada dia eu procuro ser melhor do que ontem. Não é nada fácil. Imagina, até porque a arte e cultura, ela não tem credo. Exatamente. Ela é arte. Exatamente. Ela cultura, é uma linguagem universal. Exato. E todas as manifestações são bem-vindas. Verdade. Né? Assim como a gente vê preciosidade histórica também em muitas outras culturas, né? Como nossa origem, né? Que é basicamente também de matriz africana. Então, eu acho que o que falta hoje em dia é um pouquinho de empatia, um pouquinho de paciência das pessoas poderem entender ou se colocar no outro lado. Isso é uma coisa muito importante que você está dizendo. Eu sinto de forma geral que as pessoas estão muito armadas. Então elas não estão prontas a ouvir primeiro o que está acontecendo. A impressão que tem parece que elas já se preparam para o embate. E não é por acaso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Não é verdade? Então a gente precisa ouvir um pouco mais antes. E aí, se for o caso realmente da gente se enfurecer e a gente partir para um embate ideológico, que seja, mas a gente precisa ouvir primeiro qual é a intenção da pessoa. E outra coisa importante que você está dizendo, quando a gente tem alguma diferença, até uma desavença que seja, ela tem que ficar no campo das ideias. O brasileiro leva muito isso para o lado pessoal. O europeu não. Exato, o europeu não. É por conta dessa questão mais latina, né? O europeu não. Ele diz a você o que ele precisa dizer naquele momento e daqui a pouquinho a gente está tomando um café com você. Então a gente aqui, vamos abrasileirar um pouquinho, a gente conversa o que a gente precisa,
a gente Quebra o pau. quebra o pau que precisa. Depois a gente sai ali, a gente vai assistir um futebol juntos, ou para quem gosta, a gente vai assistir a nossa escola de samba ali quem é da juntos. cerveja, bebe a cerveja, bebe o seu Guaraná, quem é do Guaraná. Exato, E, tá tudo acabou, bem. e pronto. E é sobre isso. E você ficou mais respeito. leve porque você disse o que você precisava dizer e pronto. Olha, já vou adiantar, gente, que provavelmente essa entrevista vai ter o volume 2, mas a gente está chegando nos momentos finais. Ah, que pena. Muita coisa ainda para ser dita, mas Verdade. eu gostaria que você, se puder, né, não sei se você pode, deixasse para a gente um pouco dos seus planos para esse ano ainda de 2022, né, assumindo, né, esse cargo tão lindo e com esse desafio maravilhoso dessa casa tão histórica. Verdade. O que você pode compartilhar com a gente que vem por aí? Olha, é o seguinte, a gente está terminando o Lago dos Cisnes na próxima semana, foram 10 apresentações. Depois a gente tem Ópera Carmen, de Bizet, em forma de concerto, com dança flamenca, com a narração da grande artista da casa e do Brasil, que é a Ana Botafogo, e um elencaço. Depois a gente tem balé da Escola de Balé, aqui a gente vai ter Corsário. Depois a gente tem ainda estreia mundial de um balé, Macunaíma. Macunaíma, clássico também. Exato, vai ser estreia mundial, ele está terminando de ser composta a música pelo compositor Ronaldo Miranda, isso foi uma parceria com a Sinos e a UFRJ, e isso no mês de setembro. Um pouquinho antes, em agosto, a gente tem um concerto de música francesa, que vai estar muito bonito, concerto da Imperatriz, porque aí a gente começa já também a preparar a casa para a celebração do bicentenário da Independência. Nós temos o Concerto da Independência em setembro, nós temos uma ópera chamada Domitila, que está chegando pelo edital de ocupação, foi um edital inédito da Secretaria de Cultura do Estado, que contemplou em R$3.200.000 40 projetos para ocuparem o palco do teatro e também todas as áreas adjacentes. Falei disso, falei de setembro, outubro. Outubro a gente tem um mês assim, que tem Dia das Crianças, então a gente tem programação para as crianças, a gente tem concerto de Halloween no final do ano. Além de tudo isso, o municipal ele também está aberto a visitações, né? Vocês recebem escolas, né, projetos sociais? Todas as óperas, por exemplo, pulei o aniversário do teatro que é em julho, imagina, 113 anos. A gente tem uma ópera especial, uma programação especial com a ópera Don Giovanni. E vai ser uma semana temática, porque o Dom Giovanni é o Dom Juan, do Molière. Então, nós conseguimos uma parceria com o Consulado da França. Então, a gente vai ter uma semana temática com exposição de figurinos de peças de Molière, filme na nossa sala menor, Mário Tavares. Ah, que legal, tá vendo? O filme sobre a vida do Molière, até que a gente culmina no aniversário do teatro com o Dom Giovanni. Fora isso, a gente tem uma programação, uma série de masterclasses, isso é muito importante, porque a gente estava falando da dificuldade que o jovem artista enfrenta para sair da academia e ir para o palco. Sim. Então, a minha grande meta é trazer de volta uma academia de ópera para cá, já com uma estrutura de ópera estúdio para esse ano. Enquanto a gente está trabalhando fortemente para isso, eu criei uma série ao longo do ano de masterclasses. Então, todos os grandes cantores que vêm para cá, né? exatamente, todos os cantores que vêm para cá vão dar uma aula ali na Mário Tavares, que é a nossa sala aqui no anexo. Neste mês aqui que nós estamos, o grande tenor polonês Piotr Beczala pôde vir em parceria com a Delarte dar aulas também, foi um sucesso. Novembro, a gente tem o Barbeiro de Sevilha, que volta para o teatro depois de muitos anos, numa produção nova. E dezembro, a gente tem Dom Quixote. O balé volta para fazer uma temporada longa também de Dom Quixote. Então tem muita coisa acontecendo. Fora isso, todas as quartas-feiras tem apresentação gratuita às 5 da tarde aqui no Boulevard. Para vocês que gostam e querem, né, saber mais, olha aí, tá aí à disposição de vocês. E quinzenalmente, no Salão Assírio, a gente tem uma série nova, que estreou na semana passada, com integrantes da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal,
se apresentando em diferentes programas ali no Salão Assírio. Domingo, às 11 da manhã. Uau! Então, para você, carioca ou turista que vem ao Rio de Janeiro, tem durante o ano inteiro essas atividades fantásticas aqui. O Teatro Municipal, hoje, ele é administrado pelo Estado? Pelo Estado, já há um bom tempo, Que bacana. Então, Secretaria de Estado da Cultura, mais Economia uma Criativa. vez, um abraço para a nossa querida Dani. Abração, Dani. Secretária fantástica, que incentiva realmente Verdade. a cultura e tem feito a diferença. Bom, gente, vamos chegando, né, aos momentos finais. Eu não queria, não, de Pena. forma alguma. Bom, venham sempre. Vocês são sempre bem-vindos. Éric, obrigada Obrigado, mais meu amor. uma vez. Deus te abençoe, Bom viu? demais ter você com a gente. Gente, obrigada por você estar com a gente aqui no Fala Comigo. Fique ligado aí nas próximas edições. Quero mais uma vez agradecer nossos parceiros, Aliança Brasil, a sua proteção veicular, Lu Rodrigues, onde seus sonhos se tornam realidade. E não esqueçam, hein? Ative as notificações, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e breve estaremos de volta com mais uma figura super interessante e com muita histórica. Éric Herrero com certeza vai voltar. Amém.